Eu sou o Vinícius Ruiz e esse é o Cozinhando com seu Psiquiatra. E o que nós vamos fazer hoje, Larissa? O clássico ceviche peruano. Acertou de novo. E aqui eu já deixei separado nossos ingredientes. Então a gente vai fazer com filé de St. Peter, coentro, pimenta dedo de moça, pimenta de cheiro, cebola roxa, limão e limão siciliano. Vamos lá? E hoje, enquanto a gente faz nosso ceviche, então, a Larissa fez uma aposta comigo que eu não ia conseguir falar de futebol, falar de saúde mental, sem falar da saúde mental dos atletas. E aí eu coloquei essa camisa por um motivo muito especial. Essa camisa, ela ativou em mim tudo que eu sei sobre toque, né? O toque é esse pensamento nosso, né? Esse pensamento mais supersticioso, mais fantasioso. E na Copa do Mundo do ano passado, eu acabei comprando essa camisa e ela chegou um dia depois do jogo contra a Croácia. Eu tenho na minha cabeça quase certeza que se eu tivesse com essa camisa antes, aqueles 4 minutos seriam diferentes. Hoje a gente vai falar sobre esse pensamento supersticioso e o quanto ele também influencia na nossa vida. E a partir disso a gente vai falar sobre o pensamento obsessivo, né? Que dentro do toque, então, a gente fala sobre um transtorno obsessivo compulsivo. Quando a gente pensa então no toque, né? O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. É interessante a gente destrinchar um pouquinho esse termo, né? Então, transtorno obsessivo compulsivo. Quando a gente pensa em transtorno, a gente fala naquilo que atrapalha a nossa vida, tá? Às vezes a gente pode ter situações, né, onde então a gente tenha algumas superstições, alguns pensamentos fantasiosos, alguns costumes, né? Mas eles não atrapalham o nosso dia a dia. Então aí a gente não fala de toque. Tá? Então o toque tem que gerar transtorno, tem que gerar algo que nos atrapalhe. Obsessões são pensamentos ou imagens, né? Geralmente pensamentos, que a gente não quer ter, então tem um nome, né? Egodistônico. Egodistônico é aquele pensamento então, que a gente não quer ter, mas que ele fica entrando na nossa cabeça. Então ele é um pensamento também intrusivo. E ele tem essa característica mais fantasiosa. Por exemplo, tem o toque da lavagem de mão. A pessoa acha que ela está com a mão contaminada, né? E aquele pensamento fica na cabeça dela, gerando muito desconforto, angústia, até que ela vá lá e lave a mão. Então, o toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Compulsivo são as compulsões. Compulsões são comportamentos que a gente tem para tentar aliviar esses pensamentos obsessivos. E o toque, né, por conta dessa angústia, ele é um dos transtornos mais delicados para a gente tratar. É difícil porque ele exige também do paciente, né, um certo enfrentamento. O que isso significa? Imagine então que você acredite que lavando as mãos você vai tirar bactérias, riscos de infecção e isso vai proteger sua família. É um comportamento que aparentemente ele é muito pequeno, né? A gente pensa assim, o que custa eu lavar minha mão se eu vou proteger minha família de pegar uma infecção, se eu proteger meu filho de ficar doente? E a pessoa vai lá e lava. A grande questão é, para a gente lidar com o toque, não tem medicamentos que vão ajudar a gente a aliviar esses pensamentos, aliviar essa angústia. Porém, se a gente continua fazendo esse comportamento a longo prazo, os pensamentos e os sentimentos vão aumentando de novo. Então, exige do paciente um certo enfrentamento, né? E isso faz com que ele seja mais crônico, mais difícil de tratar, porque se o pensamento está na nossa cabeça, a gente acredita nesse pensamento e acaba realizando aquela ação. E essa época de Copa, né, de futebol no geral,
do esporte, fica muito evidente, né, esse pensamento, essa superstição, esse pensamento fantasioso. Quem nunca, né, tentou levantar da cama com o pé direito, assistiu o jogo na mesma televisão, com as mesmas pessoas, tentando seguir rituais, né? Então, rituais são comportamentos que a gente tem também compulsivos ali para tentar aliviar essas angústias, esses pensamentos, como se a gente conseguisse controlar o universo. Então, quando a gente fala de toque, é esse transtorno, né? Ele traz disfuncionalidade e caracterizado por essas obsessões, pensamentos que a gente não quer ter, mas que ficam vindo na nossa cabeça, de um caráter fantasioso e ruminativo também, que fica mastigando, a gente engole, mas ele volta, né? E isso gera muita angústia e a gente acaba tendo as nossas compulsões. Agora, na época de Copa, a gente passa por esse momento, né, onde então as nossas superstições ficam mais afloradas, mas isso não chega a ser toque. Por quê? Porque não traz essa disfuncionalidade. E quais são suas superstições? Bora lá provar? Essa ficou muito boa. Então, a gente tem um pouquinho, né? A gente sente um pouquinho do que uma pessoa que sofre com o toque sofre. Lógico, como eu falei, o toque é um transtorno, então ele atrapalha a vida. Isso que a gente faz é superstição. É algo que a gente faz por um momento, né? Mas que não segue para sempre e não traz prejuízo funcional. Mas é uma forma da gente sentir um pouquinho aquilo que a pessoa com toque sente. E você, quais são suas superstições?